Sandra Mikic, eu sou pesquisadora da Embrapa Florestas na área de ecologia. Eu sou bióloga com mestrado e doutorado em zoologia e hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito dos danos causados pelo macaco prego a plantios florestais. É importante que a gente entenda que danos causados por animais a plantios agrícolas e florestais, eles acontecem no mundo todo, né? São causados por diferentes espécies e no caso dos primatas eles ocorrem principalmente na África, onde há uma maior diversidade, né, de primatas. E no caso do Brasil, nós temos na região sul o caso do macaco prego, né, também chamado por alguns de mico. Esse macaco prego é do gênero Sapajos. Antigamente o pessoal chamava de cebos, né? Então é Sapajos nigritus, a espécie que causa esses danos, e ela se distribui do sul de Minas Gerais até o norte do Rio Grande do Sul, entrando também numa pequena porção da Argentina, ali na região de Misiones. Então ela é uma espécie nativa do Brasil e como tal ela é protegida por lei, né? É importante entender isso, que por ser uma espécie nativa, não é possível o seu abate ou mesmo impedir a sua reprodução, que são considerados crimes ambientais, né, pela Lei 9605, de 12 de fevereiro de 1998. Eu vou falar um pouquinho sobre a biologia da espécie, sobre alguns aspectos que depois vão ser importantes para a gente entender um pouquinho a parte de manejo e mesmo dos próprios danos. Então, essa espécie de primata, ela vive em grupos, são animais aí de porte médio, o peso deles varia de 1,5 kg, mais ou menos, até alguns machos grandes que podem chegar a mais de 3 quilos, né? Esses grupos têm entre 15 e 20 indivíduos normalmente, são compostos por indivíduos de diferentes idades e o grupo ele é uma hierarquia dominada por machos dominantes, em número aí que varia de 1 a 3, e também por fêmeas dominantes, que variam geralmente por um grupo de 15 indivíduos, a gente teria aí umas 4, 5 fêmeas. Esse é um aspecto importante porque só essas fêmeas dominantes podem reproduzir, né, dentro do grupo, elas acasalam com esses machos dominantes. Nesse caso, eles vão produzir descendentes a cada um filhote só, a cada 1 ano e meio. Então, nós estamos falando de grupos que vão ter um crescimento populacional bastante discreto e lento. Tá? Ao contrário do que muitos imaginam, não há possibilidade de um grupo de macacos prego sofrer um crescimento exponencial das suas populações. Tá? Então, esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante ligado ao macaco prego é sobre a sua dieta. Ele é um animal que pode ser chamado de onívoro, né? No entanto, a dieta dele é composta quase que 80% de frutos. Então, essa é a base da alimentação do macaco prego, são frutos nativos, né? Embora possa, obviamente, consumir frutos exóticos. E também ele se alimenta de matéria animal que é composta principalmente por insetos, inclusive muitos deles insetos que são pragas de cultivos agrícolas e florestais. Com isso, eu chamo a atenção que esses animais, eles acabam sendo muito importantes, né, como prestadores de serviços ecossistêmicos, que tanto se fala hoje, através tanto da dispersão de sementes, que é muito importante para a manutenção e recomposição de florestas, quanto para o controle populacional de potenciais insetos praga. Falando em praga, outro aspecto bem importante é que, em função desse crescimento populacional lento, né, como eu falei,
com uma taxa reprodutiva muito baixa. E também os macacos prego, como vocês já devem ter ouvido falar, eles são muito suscetíveis à febre amarela, morrendo. São importantes, inclusive, sinalizadores de surtos de febre amarela. E com isso, suas populações, então, são sempre controladas dessa forma, pelo baixo crescimento e por surtos de doenças, sendo a febre amarela a principal delas. Tá? Um outro aspecto importante é que esses animais, esses grupos ocupam territórios. E o tamanho desses territórios varia muito em função da qualidade do ambiente. Então, nós temos que, em ambientes melhores, o tamanho desse território é menor, porque eles encontram mais alimento de maneira mais fácil. E quando o território é ruim, eles então tendem a ocupar áreas maiores, tá? E mesmo com populações menores. Bom, falando mais especificamente sobre o problema, né, então, dos danos, a gente tem que os primeiros relatos já são lá da década de 1950, tá? No entanto, há essa vamos dizer, impressão ou fato de que os relatos vêm aumentando. Tá? No entanto, a gente tem que considerar que as áreas de plantio, né, de florestais, principalmente de pinos, vêm aumentando, né, na região sul. E também a qualidade das florestas nativas vem diminuindo. E esses dois fatores em conjunto é possível sim que levem a um aumento, né, da frequência de registros. Um outro fator, obviamente atrelado a isso, é que cada vez mais se faz o monitoramento dos plantios florestais. E com isso se aumenta muito a probabilidade de registros de danos. A prova disso é que quando a gente avalia áreas de plantio florestal, isso é bastante comum, a gente encontra danos muito antigos nesses talhões, danos que não haviam sido registrados pelos proprietários ou pelas pessoas responsáveis pelo manejo. Então, esses danos estavam lá, não são novos, mas não haviam sido registrados muitas vezes. O que leva os animais a fazer esses danos? Por que eles danificam as árvores? Tá? E nós vamos falar, a primeira coisa é que eles não danificam só as árvores de pinos, que é o que normalmente causa o maior prejuízo econômico. Eles descascam também árvores nativas, né? A araucária é uma delas, né? A gente sabe que o macaco prego sempre descascou a araucária para se alimentar, né? E isso é em função da necessidade de encontrar alimento no período de menor disponibilidade de frutos. Esse período de menor disponibilidade de frutos está muito relacionado ao clima extremo da região sul do Brasil, né? Principalmente nessa região da floresta com araucária, né? Onde a gente tem com frequência, né? Temperaturas abaixo de zero, geadas, e tudo isso diminui muito a disponibilidade de frutos. Como esse é o principal alimento do macaco prego, ele busca outro recurso para suprir a sua demanda de energia e nutrientes, e se verificou que a seiva do pinus tem uma composição muito similar à composição química dos frutos. Então, ele é um substituto, né? Quando os frutos têm uma disponibilidade baixa. No entanto, uma coisa importante é que ele não é um recurso preferencial. A prova disso é que quando a disponibilidade de frutos volta a aumentar no ambiente, que ocorre no final da primavera, nos meses mais quentes do ano, né, no verão, os macacos prego deixam de descascar o pinus e passam a consumir basicamente esses frutos que estão disponíveis. Tá? Então, essa é uma informação bem importante para manejo. Uma outra questão, né, que eu não mencionei é que eles também descascam outras espécies exóticas, né? É o caso do eucalipto,
né? Ele também é descascado, mas o retorno para o animal do descascamento do pinus é muito maior. Há uma facilidade muito grande para o descascamento, os plantios, obviamente, oferecem muito recurso pela densidade de árvores e cada planta individualmente tem um tecido onde está essa seiva, que é o que ele busca, muito espesso, né? Esse tecido chamado floema, do qual o animal se alimenta. Então, ele retira a casca e raspa esse tecido com os dentes e as unhas e consome, então, esse tecido floema lambendo a seiva. Tá? Então, esse é o quadro do dano e por que ele ocorre. Um outro fator importante de se mencionar é que o macaco prego, em função da sua densidade populacional, que é bastante baixa na região sul, né, nós temos áreas aí onde o macaco prego tem densidade em torno de 3 indivíduos por hectare, não passando nunca de 5 nessas áreas com plantios florestais. Essa densidade muito baixa quando comparada com outras áreas da floresta atlântica, do próprio sul, né? Por exemplo, aqui no Paraná, nós temos áreas onde a densidade do macaco chega a 70 indivíduos por hectare, tá? Não são áreas de plantio, são áreas de floresta. Então, nós não podemos dizer que esse animal tem uma superpopulação nas áreas de plantio, né? E nem podemos chamar esse animal de praga, porque além de ter uma densidade baixa, como eu já mencionei anteriormente, o crescimento populacional dele é muito lento. Tá? Então, esse é outro fator importante. Nós não estamos lidando com uma praga diferente de quando estamos lidando com alguns insetos, né, que se comportam como praga, ou mesmo alguns mamíferos, como é o caso de alguns roedores, mas onde você tem uma taxa de crescimento populacional muito alta, que pode ser inclusive exponencial. Bom, os danos, eles se concentram basicamente em 2 estados do sul, Paraná e Santa Catarina, embora possam ocorrer também no Rio Grande do Sul e em São Paulo, principalmente em pinos tropicais. Esse dano vai ocorrer principalmente entre julho e novembro. Ele tem início geralmente no 5º ou 6º ano de idade da planta e pode se estender pela vida toda dela. Tá? O dano ele é feito sempre no terço superior da planta, né? Esse descascamento, e esse descascamento tem 2 tipos bem marcados e importantes. Um deles é o janelamento, onde só uma face da planta é descascada, tá? Como uma janela mesmo. E o outro tipo é um anelamento, em que o dano atinge todas as faces. Isso é feito sempre no entrenó, né? Nos entrenós, pode atingir mais de um entrenó. Mas, então é importante gravar esses 2 tipos, janelamento e anelamento. E há uma preferência também pelas espécies de pinos, sendo que Pinus teda é a espécie preferencial, tá? Seguida de Pinus greg, que é bem menos cultivado. Pinus ellioti é uma espécie intermediária quanto à preferência dos macacos, mas o mais importante é que existe uma espécie, que é Pinus patula, que não é danificada pelo macaco. Ou quando é numa frequência muito baixa, numa intensidade muito pequena, né? Então, essa é uma espécie importante, eu vou voltar a falar sobre ela. Quanto à intensidade e o impacto dos danos, nós fizemos algumas avaliações em diferentes idades de plantio em Pinus teda e se verificou que o percentual de árvores com aquelas janelas aos 5,5 anos, ou seja, logo no início que o animal entra para fazer danos, é em torno de 0,44%. Já aos 10 anos, esse valor chega a 35,6%. No caso das árvores com
anelamento, esse valor aos 5,5 anos é de 1,7 e chega até 29% aos 10 anos. Lembrando que ele vai continuar até o final do ciclo, né? Desse plantio, que pode estar com 17 anos, enfim, cada empresa tem um ciclo um pouco diferente em função dos seus produtos e da demanda de mercado. Um outro dado importante é que esses danos acontecem em todas as classes geométricas. Tá? Então, árvores mais finas e mais grossas são danificadas, mas existe sim uma preferência pelas árvores mais grossas, mais vigorosas, o que obviamente traz mais impacto, né? A perda de crescimento também é mais significativo nas árvores mais jovens. Claro, quando ela é danificada mais jovem, ela compromete mais o seu crescimento, já que ela está na fase de maior crescimento. E também as árvores aneladas, tá? Então, esse sempre é o dano mais grave, o anelamento, né? Ele pode reduzir em até 45% o incremento volumétrico das árvores, né? E dependendo da intensidade, do quanto realmente o animal retira em termos de tecido, pode chegar a causar seca, né, da ponteira, do terço superior da planta e eventualmente até a morte dessa árvore. O janelamento, por sua vez, ele compromete mais a qualidade da madeira, principalmente quando ele é realizado nas porções mais baixas, ou seja, quando a árvore é mais nova, já que dali vão se retirar toras. Como vocês veem, há uma importante que se monitore o que acontece nos plantios, né? E daí vem a importância do inventário florestal. A gente recomenda que o inventário florestal, ele seja, para avaliação dos danos, ele seja feito junto com o inventário florestal contínuo. Isso, obviamente, é uma questão de redução de custos, né? Aproveitamento de equipe, mas também é importante porque daí se faz um inventário considerando uma boa distribuição das parcelas, tá? Para evitar que se baseie, né? Os dados sejam baseados em observações feitas em locais de fácil acesso, como em beiras de estrada, o que é bem comum, né? Então, o que deve ser coletado nesse inventário? Tá? O dano mais grave, que é sempre o anelamento, quando ele está presente, a altura desse dano, que, como eu já falei, tem relação com a idade em que a árvore foi danificada, o seu comprimento, além da altura e DAP da árvore. Tá? É importante mencionar que as árvores podem sofrer danos sucessivos em diferentes anos ou até no mesmo ano. Então, muitas vezes se observa árvores janeladas e aneladas, né, em diferentes porções, mas sempre o dano mais grave é o anelamento. Esses danos eles podem provocar perda de volume, qualidade e valor da produção da madeira, né? Sendo que essas perdas variam com o tipo de dano, né, e com a altura. Para facilitar, né, a questão da tomada de decisões e o trabalho dos produtores, o programa Macaco Prego, né, que foi justamente criado para lidar com essa situação, né, ele busca formas de minimizar os danos através da pesquisa em parceria com as empresas. Esse programa ele desenvolveu um aplicativo que se chama Macaco Prego Calc. Então ele permite, né, ele é um aplicativo dentro do Cispinos, já mais conhecido, e ele permite então estimar crescimento e produção de povoamentos com danos, né, calcular a perda de incremento e volume, então ele vem a subsidiar a tomada de decisões. Tá? Eu vou agora comentar um pouco sobre a busca. Afinal de contas, então, nós temos esse problema, o que fazer no sentido de minimizar esses danos? Tá?
Tá? Então, vou mencionar algumas propostas, algumas delas feitas por terceiros, outras pelo próprio programa Macaco Prego, e brevemente vou comentar sobre a sua eficiência. Uma delas, tá, é a retirada de animais problema que estariam causando então danos na propriedade. Tá? Seria através como se chama uma translocação, remover os animais e colocá-los em outra área. Bom, o principal problema com essa proposta é onde levar esses animais, né? Já que a maior parte das áreas já existem populações. Mas um outro problema importante, como já mencionei, não existe nenhum subsídio técnico para essa proposta, já que as populações são pequenas, né? Essa prática é muito adotada quando existe uma superpopulação, né? Então, no caso do macaco prego, não é uma prática recomendada. Além do que, como já mencionado, eles prestam serviços ecossistêmicos importantes que, uma vez retirados, né, podem comprometer o equilíbrio da área e causar outros danos. Uma outra proposta é a esterilização de animais, focado principalmente na esterilização dos machos dominantes, né? Essa é uma técnica que também não tem respaldo técnico, uma vez que o crescimento populacional já é muito lento. A esterilização constante dos animais dominantes, obviamente, vai levar à extinção local dessas populações, né, já que são esses machos que copulam com as fêmeas. E, segundo a legislação, é proibido impedir a procriação de espécies da fauna nativa, a menos que exista um comprometimento de questões relacionadas à saúde humana, que não é o caso. Inclusive, como já mencionei, os macacos são importantes como alertas, né, sentinelas da febre amarela, e também eles não comprometem a produção de alimento. Tá? Uma outra medida na mesma linha e mais radical seria o abate de animais via caça, né, ou mesmo uso de venenos. Lembrando que isso é um crime ambiental previsto pela Lei 9605. Tá? Infelizmente, se houve rumores de que essa prática é adotada, né? E, novamente, isso deve levar a um desequilíbrio, né, nas populações e mais problemas para as áreas. Tá? Uma outra forma de manejo em outra linha é o uso de silhuetas de predadores, né? Esses macacos, eles são predados principalmente por felinos, né? De médio e grande porte, seria puma, onça, jaguatirica, e por falconiformes, né? Gaviões de grande porte. Existem inclusive os gaviões chamados de pega-macaco, né? Só que esses animais, eles dependem de um ambiente de boa qualidade, de grandes extensões, né? E se eles não estão presentes nas áreas controlando as populações, é porque essas áreas não têm suporte para suas populações. Por outro lado, a gente percebe que animais de menor porte também fazem essa função e têm feito. Portanto, as populações estão sob controle. Tá? Bom, outras formas de manejo incluiriam o uso de aceros, que não devem funcionar porque os animais atravessam áreas abertas e isso tem um custo para a produção e perda de área. A oferta de alimentos artificial, que também não é uma estratégia eficiente, conforme já foi testado em campo. Uso de rondas, né, também com alto custo e baixa eficiência. O uso de substâncias deterrentes exibe um potencial bastante grande, mas ainda necessita de mais pesquisa. Seriam substâncias para evitar que os animais entrassem na área.
E, finalmente, as três propostas mais promissoras são ordenamento florestal, ou seja, manejar a produção para minimizar os danos econômicos, então, aumentar o ciclo e o número de desbastes, o plantio de espécies não consumidas pelo macaco, como é o caso que eu mencionei anteriormente, que é Pinus pátula, e, finalmente, o uso o enriquecimento de áreas, né, principalmente de áreas nativas, junto aos rios, que são as APPs, com espécies de frutos apreciados pelo macaco. Essa é uma das estratégias de longo prazo mais importantes, né, porque, embora o custo inicial possa ser alto, a longo prazo você teria a solução do problema, já que o animal prefere os frutos à seiva do pinus. Okay? Então, de maneira geral, essas seriam as soluções propostas, né, em análise hoje, né, e eu convido todos a visitarem a página do Programa Macaco Prego, que está disponível no endereço aqui embaixo, né? E caso tenham alguma dúvida, sugestões, né, eu me coloco à disposição também pelo meu e-mail, né, que vocês também encontram aqui abaixo no vídeo, e agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Até logo.